Olá pessoal, tudo bom? Parabéns pelo resultado. Gostei muito das provas de vocês. Gostei porque eu pude notar que vocês pesquisaram, se esforçaram, leram o material, buscaram informação e conseguiram escrever as respostas. Eu achei que no modo geral foi um excelente resultado, muito bom mesmo. Vamos dar prosseguimento então às nossas aulas, falando agora da República. Nós estamos no slide 4. E esse slide sobre república está dentro do slide 4, logo depois de monarquia, que eu acho que foi o último assunto que nós falamos. Acho que a gente não chegou a falar da república. Bom, se eu já tiver falado, tem problema, a gente vai retornando e vai revisando. República, então, ela é sempre um governo temporário e eleito. E esse governo, ele vai se caracterizar pela ideia da coisa pública, porque a própria palavra república significa res publica, ou seja, coisa de todos. E ela vai se opor exatamente ao regime, né, monarca, onde o rei era o dono de tudo. Então, quando ele vai surgir no mundo, a república surge, ela surge muito como oposição à monarquia, trazendo uma nova forma de governar, uma nova forma de viver, e aí se opondo nesse caso, por isso que você vai ter a eleição e a questão da temporariedade. Porque no caso da monarquia, ninguém elege o rei, ele nasce rei, né? É um direito que ele adquire pela família, pela herança, pela hereditariedade. E ele não é temporário, o rei normalmente ele é vitalício, ele fica até morrer, né? Ou abdicar, renunciar. Você vê a nossa rainha Elizabeth, né, na Inglaterra, tá lá, vivinha, né? Não sabemos como, nem em compacto com quem, mas tá lá viva. Enquanto ela viver, rainha. Tô achando até que o Charles vai morrer antes que ela e ela vai passar direto pro neto, vai pular uma geração ali. E a questão toda é que ela fica para sempre. Quando esse poder ficava todo centrado na mão deles, na monarquia absoluta, era muito ruim, porque o povo não tinha direito de participar de nada. Lá agora você tem a monarquia parlamentarista, que é uma outra situação que você permite a participação popular. Embora ela fique lá o tempo inteiro, ela é muito mais uma relação pública, ela quase faz um trabalho diplomático, né, de representação do país, diplomacia, marketing, faz todo esse trabalho. E o chefe de Estado, quem administra mesmo o país, é o primeiro-ministro, que é alguém eleito como alguém que vem do poder da política e que vem do povo, de alguma forma, dos dois partidos que há, mas ele vem do povo, tá? Na República, então, eu tenho essa possibilidade de ser qualquer um presidente. Isso é uma coisa incrível, né? Porque ultimamente no mundo a gente tem visto qualquer um mesmo ser presidente. Então qualquer pessoa pode ser. Você pode ser analfabeto, um operário, você pode ser ex-militar, você pode ser comediante, você pode ser ator de Hollywood, você pode ser qualquer coisa e você pode ser presidente. Então, essa possibilidade é muito interessante. E isso que é muito democrático, muito bacana. Mas, às vezes, a república, exatamente por essa característica de qualquer um, pode trazer ao poder pessoas que não têm preparo para o cargo. Isso já aconteceu no mundo, isso pode acontecer, e isso às vezes pode ser negativo para a república, mas é uma escolha do povo, né? O povo que elegeu aquela pessoa por algum motivo, tá? Bom, a república, então, agora eu tô me lembrando que a gente já falou isso sim. A república, então, ela tem a república oligárquica, aristocrática e democrática. A gente falou da democracia direta e indireta. Não, vamos ver, acho que não, vamos falar. Na democracia direta, você tem a participação do povo, né, nas decisões diretamente, você consulta, você pergunta. Hoje, em raros lugares, você vai ter isso, porque é difícil mobilizar a população para ficar fazendo perguntas, né, até pelo número de pessoas e você conseguir fazer isso. Na Grécia Antiga se fazia, se você votava sim ou não, era mais fácil. Na democracia indireta ou representativa, o povo, ele vota para representantes votarem por ele, defendendo os seus interesses, o que ele deseja. E na democracia semidireta, ele vai escolher representantes. E, além disso, vai ter momentos em que ele tem participação direta, que é o referendo, a lei de iniciativa popular
e o plebiscito, né? São formas de participação direta. A nossa república é uma república de democracia semidireta, exatamente porque nós temos o sistema de representação no legislativo, no executivo, e temos a possibilidade de participação direta popular. Fazendo leis, por exemplo, a gente tem algumas leis, como a lei de mãos limpas, é uma lei de iniciativa popular. A lei de crimes hediondos é uma lei de iniciativa popular. Foi até a Glória Pérez que propôs essa ação. Quando a filha dela foi assassinada, ela percebeu que eles não vão ficar presos pela pena toda. Ela ficou muito chocada com isso. E por eles serem primários, com bons antecedentes, eles cumpririam 1/5, 1/6 da pena. E seria muito pouco tempo. Ela ficou muito chocada com isso. E aí ela entrou com essa tentativa de criar a lei, mas como a lei sempre é aplicada para o futuro, não pôde ser aplicada ao fato passado, que foi a morte da filha dela. Mas a lei existe até hoje, que é a lei de crimes hediondos. A gente teve um plebiscito há alguns anos atrás, não sei se vocês estavam vivos já, que foi exatamente perguntando, na época da Constituinte, se nós queríamos ser uma monarquia, um presidencialismo ou parlamentarismo, né? Também houve o plebiscito sobre armas, também já fizemos. O referendo, ele é quando você faz a lei e depois pergunta se a pessoa concorda ou não concorda. O plebiscito, você faz a lei de acordo com o que o povo quer, o sim ou não. E o referendo eu faço a posterior de fazer a lei, tá? Essa aqui é a diferença. Bom, os nossos sistemas de governo da República, ela pode ser o presidencialismo ou o parlamentarismo, né? No presidencialismo eu tenho a centralização das funções de Estado, né, e o de governo numa única pessoa, que é o presidente da República. Ele é o chefe da nação, não o chefe supremo, porque isso é uma coisa delirante, mas ele é o chefe da nação. E o parlamentarismo, onde as funções são divididas entre o parlamento e o chefe de Estado. Então você vai ter uma figura muitas vezes ligada à monarquia, né? Mas pode não ser, pode ser simplesmente o parlamento. E o parlamento fazendo as funções, aí você elege um primeiro-ministro para fazer a administração da gestão do Estado na questão administrativa. Bom, o presidencialismo ele vai surgir nos Estados Unidos nas 13 colônias, depois da independência americana. Os Estados Unidos expulsam os ingleses dos Estados Unidos. Na época ainda nem era Estados Unidos, eram só as 13 colônias, cada colônia tinha o seu nome. E elas funcionavam muito como estados separados, quase como países separados. Eles não tinham naquela época uma ideia de todo ainda. Isso só vai surgir depois que eles se unem, né? E foi necessária a união, por isso vem Estados Unidos, para expulsar a Inglaterra. E eles entenderam que eles precisavam se manter unidos e para ser fortes e fazer oposição à Europa, à Inglaterra ou qualquer outro país que quisesse colonizá-los, né? Eles então vão criar esse sistema presidencialista de representação. Primeiro mesmo, quando eles mandam os representantes das 13 colônias para fazer a votação, para criar a Constituição, para fundar o país, né? E depois escolher o presidente. Eles vão criar esse presidencialismo muito calcado em princípios ideais da liberdade, da igualdade e do poder do povo. Isso tem tudo a ver com a história deles, porque eles vêm da Inglaterra, onde eles não tinham liberdade nem religiosa. Eles queriam, muitas pessoas ali saíram da Inglaterra por problemas que tiveram de limites ou de regras, e muitas delas religiosas. Então eles querem ser livres. Os Estados Unidos até hoje ele carrega essa marca do liberalismo, da liberdade. E eles desejam fazer um país igual. E aí tem que a terra das oportunidades, todos somos iguais, né? Porque num reino você não tem todos iguais. Você tem a nobreza, você tem a burguesia, depois você tem o povo. Então o povo é alguém completamente dentro da estrutura da monarquia, completamente separado e alijado de poder.
Quando surge o presidencialismo, e eu digo que qualquer um de nós pode ser presidente, isso ganha uma força e um poder absurdo. E você vai calcar tudo isso para manter isso na soberania popular, no poder que é do povo, né? Na ideia da democracia, que eu sempre falo que foi uma ideia linda de você criar um governo do povo, para o povo, pelo povo. Isso é lindo. Isso é lindo. Principalmente você pensar que esse é um povo que constrói isso para se opor a quê? Aos abusos da monarquia, a exploração e opressão que vinha da monarquia, do silêncio que era imposto ao povo, né? A não participação do povo, a falta de direitos que o povo tinha, onde você não é cidadão, você é súdito. E um súdito é alguém que obedece, baixa a cabeça, não é alguém que é igual, né? E que tem poder, e que pode falar, e que tem abertura, e que tem lugar. E isso é o bonito que foi criado nessa origem do presidencialismo. Aí você pode perguntar, na Cláudia, mas deu certo? Não deu errado também, né? É o que a gente está tentando fazer. A gente não conseguiu ainda colocar em execução a beleza que é isso. O dia que a gente colocar isso em prática vai ser a coisa mais linda do mundo. Mas a ideia, a filosofia é perfeita. A gente não conseguiu colocar na prática. Nesse ponto, então, do presidencialismo, você vai ter um poder executivo que é autônomo, que tem o seu poder, mas tem limites na Constituição. Então, a gente não pode ter delírios de reizinho mandão sendo presidente, porque a gente vai encontrar limites dentro da Constituição do que é o que o presidente pode fazer. Se você pegar a Constituição, você vai ver o que o presidente pode fazer, o que o ministro pode fazer. Tem tudo escrito na Constituição, papel de cada um. Não precisa brigar, não precisa se estapelar, tá tudo escrito lá. É só seguir aquilo ali. E aí, uma das coisas importantes é que você vai ter a separação dos poderes. Porque na monarquia passada, você tinha a centralização no rei. O rei fazia a lei, o rei perdoava alguém que tinha transgredido a lei, o rei executava, o rei julgava, o rei fazia tudo. Agora as funções são exercidas por poderes, não por pessoas. Existem pessoas desses poderes, mas esses poderes pertencem ao país, que é o povo. Então, esses poderes e esses órgãos trabalham de forma independente. Cada um tem a sua função. Infelizmente, a gente tem recebido no nosso país uma enxurrada de informações, na verdade, desinformações, para que a gente não entenda as funções. Mas se você quer saber qual é a função do judiciário, qual é a função do legislativo, qual é a função do executivo, vá à Constituição. Lá está descrita a função de cada um. E você vai ver que no Brasil, no momento, as nossas instituições estão operando dentro das suas atribuições. Algumas estão apelando um pouquinho, mas elas estão operando na forma como Montesquieu pensou. Independentes e autônomos, porém harmônicos. E eu tenho também a identidade da chefia de Estado e da chefia de governo. Ela, no caso do presidencialismo, está centrada numa única pessoa, né? Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Quando no presidencialismo, no parlamentarismo, muitas vezes você tem esse papel dividido com o monarca. O presidencialismo ele precisa ser exercido por um tempo, senão ele vai virar outra coisa. Muito comum, por exemplo, governos que começam com presidencialismo, até democrático, e viram ditaduras, como Cuba, como a própria União Soviética. Algumas pessoas estão questionando hoje em dia, porque o Putin, ele desde que eu era criança, eu acho que ele já era presidente da Rússia, e ele continua lá, sendo reeleito sucessivamente, acho que até ele morrer. E isso começa a colocar em dúvida esse processo. Não haveria ninguém melhor do que ele. Realmente, ele é a única pessoa que existe no país, e quando ele morrer, como vai ser? Vai ser o filho dele? Quem vai ser? O presidencialismo ele tem que se distinguir por essa temporariedade do cargo, e por isso que é bonito. Saber que eu vou sair, outro vai entrar no meu lugar, e eu não posso errar, até porque o outro vai chegar e vai ver.
Então, essas questões que a gente às vezes encontra de prorrogação, não, reeleições eternas, são muito ruins para o próprio presidencialismo e para a própria democracia. Na essência e definição desses governos, não era para ser assim. E você acaba desvirtuando e criando um outro governo, não mais presidencialismo, você vira outra coisa, tá? E você tem eleições populares, livres, tá? Isso é importante deixar claro. Livres e honestas. Porque não adianta você fazer eleição com chapa única. Vamos votar para presidente, que é o candidato. É o Zé. Tem mais alguém? Não, só o Zé. Vamos votar. Vota aí no Zé. Escolhe. Escolha pressupõe liberdade. Tem que haver liberdade e segurança para eu escolher. Eu tenho que me sentir segura para escolher A, B, C, D e não acontecer nada comigo porque eu escolhi o E, o D ou o B e não fui obrigada a escolher o A. Isso é muito importante. Já o parlamentarismo, ele vai ter origem na Inglaterra, né? Eu já até comentei isso com vocês. A Inglaterra, desde o século XIII, ela vem sentindo os conflitos e as tensões do povo, esse desejo do povo de mais poder, de mais participação. E eles vêm, aos poucos, dando cada vez mais, até que no século XVIII isso floresce e o parlamentarismo, como a gente conhece mais ou menos hoje, começa instaurado, principalmente no século XX, final do século XIX, ele vai ganhar as feições que a gente tem, né? Em que você tem um chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e um chefe de Estado, que é o monarca, né? No caso, rei, rainha, imperador, tenha o nome que for. O gabinete, ele vai tomar as decisões que é exatamente o parlamento. O monarca, ele não tem responsabilidade política, até porque ele não toma decisões políticas. O trabalho dele é muito mais de ficar numa posição simbólica do que exatamente ativa, tá? Os ministros, então, são responsáveis pelas suas decisões, né? Eles podem participar do plenário para defender as decisões que eles tomaram. O parlamento discute as medidas, faz as leis e o primeiro-ministro governa o país. E aí, gente, o parlamento ele vai ser calcado no poder dado aos políticos, né? E pensando que os políticos são representantes do povo, né? Os políticos não são uma classe separada. Eles são pessoas que vieram do povo. E aí você vai ter, na votação, a escolha, e pode ser que você tenha mais cadeiras para um lado do que para o outro, né? Você vai ter a divisão dos partidos internamente, podem ser 2, podem ser mais de 2, não importa, vai ter uma divisão interna, mas normalmente você consegue dividir isso em visões políticas e eles vão então fazer as coalizões e as determinações para que sejam votados as leis. Bom, a principal característica é a confiança e o equilíbrio que você tem que ter entre executivo e legislativo. E o próprio povo tem que confiar no legislativo, né? Porque ele fica com toda o poder. O executivo é bem esvaziado de poder. E aí, nesse ponto, é preciso ter um governo equilibrado e que o povo note que está sendo ouvido e participando das decisões. Nós temos aqui outros regimes de governo: totalitário, autoritário e democrático. Né? O totalitário ele vai ter uma ideologia oficial, um partido único, e ele pode concentrar e acabar sendo inacessível alcançar o poder. E aí fica aquele grupo do poder para sempre. No autoritário você tem até um pluralismo político, mas ele vai ter uma série de limites para ser exercido, quase como tem para constar. Mas quem está naquele grupo autoritário é que fica com o poder. E o democrático, aí você tem livre formulação de partidos, livre
participação política, liberdades políticas asseguradas, disputa política liberada, onde você tem a total participação de todos. Deixa eu abrir aqui o slide 5. O slide 5 vai falar para a gente sobre a democracia participativa e a democracia representativa. Bom, o próprio nome, né, democracia, é o governo do povo, para o povo, pelo povo, e em que você, de alguma forma, vai ter a soberania popular participando e a distribuição equivalente de poder, né? Você vai ter vários órgãos, você vai ter os 3 poderes, todos eles com participação do povo em equilíbrio e harmonia e independência. A democracia, ela seria uma ideia de um governo ideal, porque o próprio povo se autogovernando. Isso tá, gente, na filosofia, no pensamento, realmente. E aí, quando você pensa nessa ideologia, nessa perspectiva, o fato de você ter alguns lugares com o nome de República Democrática da Coreia não significa que ela é democrática. Se tem uma coisa que a República Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte, é não democrática. Já a Coreia do Sul, ela só se chama República da Coreia do Sul e não tem democrática no nome. Então, o fato da gente ter o nome não quer dizer que seja. É importante verificar se existe realmente a participação popular em liberdade e igualdade, para que a gente possa dizer, sim, este lugar é uma democracia, tá? Algumas pessoas vão questionar até filosoficamente, mas afinal de contas, o melhor é a democracia? Não era melhor a gente voltar para a monarquia? Não era melhor a gente ter anarquia? Não era... Tem uma série de discussões. Na verdade, eu trouxe essa frase aqui, que é muito legal, que é do Churchill, que ele fala: a democracia é o pior dos regimes políticos, exceto todos os outros já experimentados. Ou seja, ele é um mal necessário, é aquilo que a gente encontrou de melhor para fazer. Embora a gente não tenha conseguido ainda colocar em prática isso, né? A gente tem, infelizmente, governos que acabam, quando chegam ao governo, se separando do povo e virando as costas completamente, quando não deveria ser. Tanto que Rousseau fala, jamais houve, jamais haverá verdadeira democracia. Enquanto a gente tiver governantes que só pensam em si, na sua família, nos seus amigos, no seu grupo, e eu não estou falando só do Bolsonaro, todos eles, durante muito tempo, só pensam nisso. Enquanto a gente tiver um governo que verdadeiramente pense no povo, para o povo, pelo povo, a gente vai continuar tendo constantes problemas no nosso país, na democracia e na forma como ela está organizada, tá? A democracia vai surgir na Grécia, ela vai surgir de forma direta, até porque a população é bem pequena em comparação ao resto do planeta na atualidade, e ela podia fazer consultas diretas, participando, deixando o povo participar de algumas tomadas de decisão, né? Ela vai depois criar uma república representativa no século XII e século XIX, e essa participação do governo do povo, para o povo, pelo povo, é exatamente essa construção e esse pensamento inicial que houve na Grécia e que vai florescer nos Estados Unidos e vai criar essa democracia. Bom, vou fazer a diferença entre democracia participativa e democracia representativa. Na participativa, a democracia é direta, né? Na organização, o povo, ele vai ser o titular legítimo e único do poder supremo e ele vai exercendo diretamente. Ele vai ser consultado toda hora sobre as decisões que têm que ser tomadas. Só que isso é muito complicado, né? É meio pouco prático isso, a gente tem a nossa vida, nossas coisas, e é difícil reunir toda a população de um país como o Brasil, como nos Estados Unidos, e fazer perguntas e pedir para que a gente vote, até porque você tem que vai ter que conscientizar e fazer as pessoas entenderem no que estão votando, porque também só tem liberdade de escolha onde há conhecimento e consciência. A inconsciência, ela não permite uma livre escolha. A pessoa não sabe nem do que ela está escolhendo, ela não está escolhendo. Ela está sendo aleatória. E aí é difícil.
A democracia representativa é aquela em que você vai escolher os representantes para gerir os seus interesses, né? Então você vai ter um grupo que é eleito e vai ir lá representar esse grupo que votou nele. O problema todo é que a gente vê na democracia representativa é que esse grupo chega lá no poder e se esquece de quem os elegeu, de quem os colocou lá, das suas demandas, dos seus interesses e acaba simplesmente vivendo de acordo com o que lhe interessa e interessa ao seu grupo, né? Seja a sua família, seus amigos, seus representantes, seus investidores. Infelizmente, é o que a gente tem. E aí, por isso, a gente não conseguiu realmente ter uma democracia com participação ativa da população, com participação política real, porque os nossos representantes, assim que assumem o poder, eles se esquecem da realidade que deveria existir. A Constituição de 1988, nossa Constituição que vem depois da ditadura militar, né, na reabertura, na redemocratização do país, e ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque ela é uma Constituição que visa resgatar valores de cidadania, né, de poder de povo que tinha sido perdido no regime militar. Né? E também trazer uma maior participação que também não existia nas constituições anteriores. E aí você vai trazer uma constituição em que ela vai ter uma raiz verdadeiramente democrática, em que busca legitimar o povo, a participação, a integração na vida política, na organização política do país e fortalecer a sociedade. Ela vai fundar uma república social democrática, que é outra coisa que as pessoas não entendem. Nós não somos socialistas, não somos comunistas. Nós somos uma república social, onde o objetivo principal do Estado é proporcionar bem-estar social. Numa república justa, onde exista justiça social, igualdade e liberdade. Então, se você começar, a gente vai daqui a pouco começar a ler os artigos da Constituição, vocês vão ver claramente isso, que é essa perspectiva da nossa Constituição. Bom, existem a democracia liberal e a democracia social. Eu vou deixar esse assunto para o nosso próximo vídeo e a gente para por aqui. Eu vou ver se eu consigo essa semana ainda postar mais um vídeo para vocês, no máximo até o final de semana, tá? Para a gente dar continuação na nossa matéria e conseguir terminar todos os assuntos. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos seus comentários, aqui no YouTube ou no nosso Google Sala de Aula. Não deixa de escrever, não deixa de comentar. Em breve vamos fazer uma live, vou marcar com vocês para a gente poder tirar as dúvidas. Então vamos fazer um material primeiro, depois que a gente reunir um certo número de conteúdo, a gente faz uma live para tirar dúvida. Eu espero que já com o meu computador novo, tive milhões de problemas com entrega de correio, Magazine Luiza, tô quase botando o povo todo na justiça. Enfim, mas esse período de pandemia é o que alguns amigos já conversaram comigo, com lei de pandemia, com lei de estado de, enfim, uma série de coisas. Talvez eu não consiga ganhar, uma confusão do caramba, um período de paciência. Então, aí eu tive que cancelar minha compra e comprar um outro computador agora na Dell. Tô esperando a Dell me entregar. Diz a Dell que no início de junho eu estarei com meu computador. Deus permita. Aí a gente vai conseguir fazer uma live, tá bom, pessoal? Grande beijo pra todo mundo. Fique em casa. Qualquer dúvida, escreve aqui. Beijão, tchau, tchau.